ali. O tema que eu quero deixar, se você quiser anotar, é falar: desista de fazer o possível. Como a gente viu nesse vídeo, não vale a pena fazer o possível. Quero ler um texto com você. E aí, eu quero trazer algumas definições. Está em Mateus, no capítulo 13, verso 44. Mateus 13, 44. Até o 46 nós vamos ler. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Nesse texto nós vemos três coisas acontecendo. Eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Mas sobre fazer o melhor e fazer o possível, qual é a definição de melhor no dicionário? Porque a gente pensa que fazer o possível e fazer o melhor são as mesmas coisas, mas não é. Definição de melhor no dicionário diz o seguinte: que é superior ao que lhe é comparado, que possui o máximo de atributos para satisfazer certos critérios de aplicação. Essa é a definição de fazer o melhor. Qual é a definição de fazer o possível? Que preenche as condições necessárias para ser, existir ou realizar. Que pode ser verdadeiro, que talvez exista ou vai existir, admissível ou concebível. Então é algo na média, é algo que pode ser, pode não ser, se for, foi, se não foi, também não tem problema. Só que eu quero trazer uma outra definição para você, que é baseada nesse texto que nós lemos agora, que é a definição de tesouro. Qual que é a definição de tesouro? Você sabe o que significa a palavra tesouro? Qual é a definição dessa palavra? No dicionário fala assim: grande quantidade de ouro, prata, coisas preciosas postas em reserva. Então, coisas que são valiosas, colocadas numa reserva. A segunda definição que ele traz é o seguinte: lugar onde se guardam esses objetos. Então, nós entendemos que tesouro são várias coisas de grande valor, ou um local onde elas estão guardadas. E aí é por isso que eu trouxe esse texto para você, falando sobre o reino do céu. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Está sendo feita uma comparação do que é o reino do céu, está sendo exemplificado, trazendo de uma forma, num paralelo, para que se entenda o que é o reino do céu. E trazendo justamente nessa figura de um tesouro. Quantas pessoas já gastaram dinheiro e dinheiro e dinheiro tentando acertar no jogo do bicho? Tentando acertar a Mega Sena. Não, dessa vez vai dar. E se eu vou, pastor, ora por mim, porque se der certo... Quantas pessoas chegam e falam isso pra gente? Né? Mas, por quê? Porque querem achar algo que realmente vai ser relevante, que vai ser transformador na história delas. Então elas procuram algo para que realmente mude aquela situação. Mas por que se busca um tesouro? Você já parou para pensar hoje, se você ganhasse o valor que apareceu na sua mente agora, o que você faria com esse dinheiro? Se acontecesse essa cena que você está pensando agora na tua vida, o que você faria com essa cena? Nós temos uma tendência muito grande de falar: Deus, se o Senhor fizer isso, fica tranquilo que eu vou fazer isso aqui. Se o Senhor me der abrir essa porta aqui, Deus, fica tranquilo que eu vou fazer isso aqui. É proibido fazer voto? Não, não é proibido fazer voto. Só que Deus também fala assim: quando você fizer um voto, cumpra, não deixa de cumprir. Só que a tendência natural das coisas qual é? Primeiro eu faço, para depois eu ter de Deus algo. A palavra de Deus diz assim: esforça-te que eu te ajudarei. A palavra é clara, a ação inicial é minha, porque Deus já fez tudo. Tudo está à nossa disposição. Então, quando eu olho para esse texto do tesouro, eu vejo algumas definições sobre o que tem aqui. Existem no mínimo 3 ações. E se você quer achar, se você quer ter posse de um tesouro, algo que realmente vai transformar a tua história, e hoje nós vamos falar sobre salvação, fique em paz que eu não vou falar de dinheiro. Mas é sobre salvação, é justamente sobre esse tesouro maior. Que o que é o reino dos céus? O que é o reino do céu? E trazer uma definição para que haja um entendimento entre eu e você, para que a gente pense: puxa vida, será que eu estou fazendo o possível? Ou será que eu estou fazendo o melhor para achar esse tesouro? Ou será que eu estou procurando esse tesouro? Já começa por aí, né? A gente tentar entender o que é que eu estou procurando, o que eu estou tentando fazer. Como tem sido o seu melhor? Ou qual tem sido o seu possível?
E agora eu não estou pedindo para que você pense no seu trabalho, eu não quero que você pense nas suas finanças, eu não quero que você pense na sua vida natural. Eu quero que você comece a pensar no reino de Deus. Porque esse texto ele não está falando sobre alguém que ficou rico, sobre alguém que foi um grande empreendedor, sobre alguém que descobriu uma ótima ideia e ficou famoso por aquilo, não. O texto está sendo claro, ele está sendo bem objetivo, ele está falando assim que o reino dos céus é comparado a essa situação. E aí eu quero que você, assim como eu, estou refletindo e durante alguns dias já sobre isso. Qual tem sido o cenário em que eu e você nos enquadramos, no possível ou no melhor? O que eu e você estamos fazendo para que realmente o reino do céu seja alcançado por mim e você? O que nós estamos fazendo para alcançar? O possível ou o melhor? E baseado nisso, eu tirei 3 ações desse texto. Que primeiro ele acha. Só que quem acha é porque estava procurando. Alguém só acha algo se procurar. Meu pai comprou uma casa na praia há alguns anos. E quando ele comprou a casa, eu falei assim, já vou comprar um negócio. Ele o quê? Um detector de metal para ir para a praia depois do virado do ano, o carnaval. Né? Porque o que tem de gente que perde coisas... Eu sei porque a pastora Elise, quando a gente casou, numa ida dessa na praia, ela perdeu a aliança, que eu me lasquei para comprar. E aí eu falei assim, eu sei que você perdeu, né? Mas lógico, foi sem querer, né? Ela tava magrinha e daí escorregou do dedo. Né? Eu falei assim, então vamos passar Super Bonder para que não caia mais, né? Mas ela perdeu a aliança. Então muita gente perde muita coisa. Mas o porquê que as pessoas perdem as coisas? Por desatenção, por falta de cuidado, por N situações, nós perdemos algumas coisas. Só que nesse texto aqui, mostra que alguém achou algo. E quando ele achou algo, ele toma uma atitude quando ele acha esse algo. Mas antes de falar sobre a atitude dele de fazer, eu quero falar primeiro sobre a atitude de ter achado. Aí eu quero perguntar para você, para que você responda para você, porque eu já me fiz essa pergunta. Você está procurando o tesouro do reino dos céus? Você está procurando com tudo que você tem, assim, sabe, com toda a intensidade? Ou será que eu estou procurando mais as coisas daqui para depois buscar as coisas de lá? Hoje nós tivemos um exemplo de alguém que estava pautado na palavra, de alguém que estava andando nos caminhos do Senhor e não deu tempo de fazer qualquer outra coisa. E se ele não tivesse procurado o reino dos céus, se ele não tivesse guardado a palavra de Deus, se ele não tivesse tomado posse de tudo isso, como será que seria o final? Então, às vezes nós começamos a achar coisas e esquecemos do principal. Às vezes procuramos muitas coisas, fama, procuramos dinheiro, procuramos empresa, procuramos um monte de coisa. Mas acabamos esquecendo do principal, que é o tesouro que realmente vai ser relevante na nossa vida. Que é um legado, que é realmente a palavra, que é mostrar para as pessoas que vale a pena buscar por isso. Como nós temos feito. Vou te dar um exemplo. Meu carro estragou. Ele está lá na oficina do André. Garagem 883, já fica o merchan. Né? Precisou de um mecânico, tem o André ali, o cara é top. Você tem que ter tempo, porque a hora que você leva o carro lá, ele vai dizer todo o funcionamento do negócio. Mas para mostrar para você que ele entende, que ele se preocupa com o teu carro. Então, vai lá. Depois não acerta, tá, André? Mas leva lá. E aí o André falou, pastor, ó, vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Eu falei, quanto tempo? Umas 3 semanas pra gente mexer. Falei, não, tá bom, já ficou 2 meses, uma vez parado na oficina, então 3 semanas tá dentro do nível, né? O carro importado é ruim de achar peça. Mas o carro estragou, mas isso não impediu de que eu continuasse fazendo o que eu tenho que fazer. Normalmente, o que a gente faz quando acontece algo ruim com a gente, quando acontece algo ruim com você, nós tendemos a terceirizar toda a culpa de tudo o que acontece, de todas as nossas omissões, de tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Ah, não, agora eu não posso ir para a igreja porque eu não tenho carro. Ah, não, agora eu não posso porque eu não tenho como ir. Eu já até peguei alguns no ensaio, né? Eu não posso ir para o ensaio porque não tem carona. Não, eu não posso ir para a vigília porque eu tenho que acordar cedo amanhã. Ah, não, eu não posso jejuar porque eu fico com muita dor de cabeça quando eu vou jejuar. Ah, eu não posso fazer isso porque aquilo, eu sou assim por causa daquilo, é por causa do sistema, é por causa do Covid, é por causa de não sei quem. Primeira coisa para quem quer alcançar um tesouro é parar de terceirizar e assumir uma responsabilidade de buscar. Se não tivermos essa consciência de que se eu quero achar um tesouro, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que achá-lo, independente das circunstâncias, nada vai acontecer.
Patina, patina, patina e morre na praia. Anda, anda, anda e não chega a lugar nenhum. Começa a dar voltas, começa a dar círculos. Sabe, nós precisamos exatamente entender o que é que eu quero. O que realmente é relevante, o que importa para mim. Quando eu não consigo entender essas perguntas, ou pelo menos, sabe, fazer elas para mim, eu não vou achar esse tesouro. Eu não vou conseguir identificar o que é o tesouro. Aí eu peguei a Fiorino, né? Nós temos a Fiorino da Bapar. E aí o pessoal falou assim, pastor, você está acostumando, filho, carro é carro, não tem esse negócio, levando para lá e para cá, vamos embora. Não tem ar, não tem direção hidráulica. Eu falei assim, a única coisa é que eu vou ficar com os braços maior do que minhas pernas, mas vamos embora. Nós não podemos dar desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Nós não podemos ficar achando argumento para aquilo que tem que ser feito, não ser feito, porque eu fico achando desculpa para não fazer. E aí, você quer morar no céu? Você quer realmente deixar uma vida relevante, um legado para alguém? Esforça, corre atrás, vamos lá. Estuda, tira tempo com Deus. Acha o tesouro, busca, vai atrás. Porque quem busca, quem se move, encontra. O pastor Marcelo falou algo que eu falo direto. Falei, quer um resultado diferente? Tome atitudes diferentes, faça coisas diferentes. A primeira vez que eu fui fazer arroz, eu queimei 3 vezes. Eu já não falei que eu queimei a quarta, porque a quarta eu me envergonhei, mas eu comi assim mesmo. Mas sabe o que eu fiz nas 3 vezes? A mesma coisa. A mesma coisa que eu fiz na primeira, eu fiz na segunda, que eu fiz na segunda, eu fiz na terceira. Na quarta eu falei, vai assim, depois eu pergunto como é que faz. Porque nessa época não era tão fácil assim, que nem a gente tem hoje o YouTube, Google. Gente, não sou tão velho assim, mas não era tão simples de achar assim, né? Mas sabe, nós temos que ir atrás. Se nós queremos achar um tesouro, nós temos primeiro identificar o que realmente importa. O que realmente é relevante. Para daí eu começar a buscar esse tesouro. Porque quando você toma a decisão de parar pelo menos para pensar o que é relevante, é porque você já tem um interesse em descobrir o que realmente vale a pena ou não vale. É você fazer uma ordem de prioridades. É você separar o supérfluo do que aquilo que realmente é necessário para você. Porque tem coisas que a gente para fazer, mas na verdade não precisava. Quanto tempo nós temos dedicado para buscar esse tesouro que Deus tem falado? Quanto tempo nós temos feito para isso acontecer? Porque é legal, é muito lindo eu participar de uma Santa Ceia e falar, Deus, estou aqui para glorificar o Teu nome. Deus, eu quero Te agradecer pelo que Você fez. Entregou Seu Filho Jesus na cruz e eu estou aqui reconhecendo essa aliança. Mas o que eu estou fazendo para que vale a pena o que Ele fez? O que eu estou fazendo para que esse tesouro realmente seja alcançado e achado pelo meu coração, para que eu possa compartilhar desse tesouro com outras pessoas? E isso começa a fazer a diferença se você quer ser relevante. Se você achasse um tesouro hoje, o que você faria com ele? E quantos tesouros nós deixamos para trás? Eu aprendi algo com o nosso pastor que é o seguinte: 3 coisas que não voltam atrás. Palavra falada, flecha atirada e oportunidade perdida. Quantas oportunidades nós perdemos e deixamos para trás de tesouros que o Senhor deixou à nossa disposição? Mas pastor, eu não vi esses tesouros. Falei, exatamente. Porque o nosso foco está em outro lugar. Porque a nossa visão está em outra coisa. Porque a nossa atenção não está naquilo que realmente deveria estar. Eu não estou dizendo para você que eu e você não devemos buscar conhecimento, ser pessoas bem-sucedidas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós não podemos fazer com que essas coisas assumam o lugar de um tesouro real. De um tesouro que realmente vai ser significativo e relevante na nossa história. Mas quantos de nós trocamos o tesouro de Deus por quinquilharias? Quantos de nós pegamos um tesouro excelente de Deus e olhamos, poxa vida, essa caixa aqui, ela é bacana. Mas aí alguém vem e traz uma caixa novinha para você, com toda a tecnologia do mundo, com Bluetooth e tudo. Só que daí ao mesmo tempo alguém chega e fala, não, mas essa aqui é a melhor. E aí por falta de entendimento você é engodado por aquilo e você, não, realmente essa aqui é a melhor. Uma pessoa que é acumuladora, qual é a tendência de uma pessoa que é acumuladora? É acumular um monte de tranqueira. É juntar um monte de porcaria em casa. E ela olha, para ela, aquilo lá é um tesouro. Para ela, aquilo lá tem um valor inestimável. Mas na verdade é o quê? Nada. Nada. Quantos de nós temos corrido para tentar alcançar um currículo excelente? Mas o nosso currículo espiritual, só uma decadência. Salvação é diferente de você alcançar a bênção. Você quer ser uma pessoa abençoada? É simples, é só ter fé.
Você quer alcançar a riqueza? Tenha fé. Viva princípios. Existem pessoas que são multimilionárias, que elas não entram numa igreja, mas elas vivem os princípios da palavra, e por elas viverem os princípios, elas alcançam bênção. Mas vem cá, o reino de céu não é alcançado porque você alcançou todas as bênçãos da terra. Ela vem alcançado porque eu achei um tesouro, eu guardei no meu coração, porque eu entendi quem é Jesus, o que ele fez na cruz, e eu fiz uma aliança com ele e fui fiel até o fim. Salvação é diferente de bênção. Você pode ser abençoado na terra. A palavra diz assim, de que adianta um homem alcançar o mundo inteiro, ser rico, conseguir tudo e perder a sua alma. Então ali você tem uma distinção do que realmente é um tesouro de verdade. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Pelo contrário, que a gente tenha focado o nosso coração no reino dos céus, buscando esse tesouro. Mas vamos lá. Muitas vezes o tesouro está debaixo do seu nariz. Só que existe algo, falta de visão, que não nos permite enxergar aquilo que realmente é relevante, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus fez. Quem assistiu o culto da Rede Jovem ontem, ouviu o testemunho que a Fábio deu, de um livramento que ela teve em relação a uma pessoa. Mas por que ela teve o livramento? Por estar em comunhão com Deus, por colocar Deus em primeiro lugar, por colocar a pessoa do Espírito Santo, olha, me ajuda, porque o meu coração é enganoso mais que qualquer coisa. E ali Deus falou, olha, esse não é ainda o melhor que eu tenho para você. Eu ainda tenho algo melhor. Sabe, quantos de nós colocamos tesouros que são... É quando você vai lá e fala assim, vai comprar uma joia, e alguém fala para você assim, ó, isso aqui é banhado a ouro. E aí o primeiro banho que você toma com o negócio, fica preto o negócio. Sai na mão. Você suou, pronto, já era. Porque não é verdadeiro, porque não é real, e aí você foi enganado. Quantas pessoas estão pregando hoje um falso evangelho, falando de um falso reino, de uma falsa graça que aceita tudo e que pode tudo? Malaquias 3 e 6, se eu não me engano, fala assim que eu sou o Senhor e não mudo, ou é 3 e 1, alguma coisa assim. Vai falar assim, eu sou o Senhor e não mudo, Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento, que era o Deus dos exércitos, continua sendo o mesmo Deus dos exércitos. Não é um Deus que antes executava e agora não executa mais. É o mesmo Deus. A ira de Deus continua. A palavra de Deus não mudou. A diferença é que agora Ele está dando tempo para que eu e você venhamos nos arrepender. Eu falei para um jovem essa semana, eu falei, qual que você acha pior? Ou mais difícil, viver no tempo da lei ou no tempo da graça? Quem acha aqui que é mais difícil viver, que era mais difícil viver na lei? Quem acha que é mais difícil viver na lei? E quantos acham que é mais difícil viver na graça? Quem não acha nada? Então vamos achar junto agora alguma coisa, né? Na lei, vamos pegar um tema mais fácil de se entender. Na lei, se um homem ou uma mulher era pego em adultério, o que acontecia com eles? Era apedrejado. E se digamos que o marido chegou, estava lá, eu não sei porque que fala o Ricardão, né? Mas estava lá o meliante dentro da casa, né? Para não, né, atrapalhar a vida de ninguém. Mas estava lá o meliante dentro da casa. E aí o dono da casa chega, o marido chega, e o meliante sai pela janela e o cara não vê. E aí tá lá a mulher sozinha dentro da casa. Eu vi alguém aqui? Não tinha ninguém aqui. E aí o pessoal lá fora, e daí, cadê? Não achei. O que acontecia com eles? Nada. Porque eles não foram pegos no flagrante, no ato do adultério. Agora, o que a palavra diz na graça? A palavra diz assim, Jesus ensina o seguinte, se um homem olhar para uma mulher, cobiçar ela no seu coração, ali ele já fez o quê? Pecou. Então, viver na graça se torna muito mais difícil, porque antes você tinha que ser pego numa atitude, agora você pega no coração. Agora você pode ser condenado no coração. Você pode ser exposto no teu coração. Mas nós temos ainda uma facilidade, se eu posso falar isso, que você pode olhar para isso que você fez e ainda buscar um arrependimento. Você pode buscar em Deus e falar, Deus, eu me arrependo. Mas qual é a forma mais prática de se entender ou de se avaliar um arrependimento de alguém? Pela mudança do comportamento. Ah, não, eu me arrependi, eu não roubo mais. Ele realmente parou de roubar? Não, mas agora é só umas coisinhas pequenininhas. Então não arrependeu. Ah, não, eu fumava e agora eu não fumo mais. Eu me arrependi. Não, é só uma vez por semana, uma no mês no máximo. Não arrependeu. Então, o arrependimento tem que vir do coração. O reino dos céus, para ser alcançado, como essa parábola fala, o cara fala o seguinte, olha, ele vendeu tudo
o que tinha. Ele abriu mão de tudo para ganhar aquilo lá. Então aí eu te pergunto de novo, o que eu e você estamos fazendo? O possível ou o melhor? Estamos fazendo o possível ou estamos fazendo o melhor? João 6,27 fala o seguinte: não trabalhes pela carne que perece, mas pela carne que permanece, para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, porque ele selou Deus, o Pai. Ele falou assim, olha, você quer buscar algo relevante para a tua história, você quer receber algo relevante para a eternidade, busque algo que permanece e não pelo que perece. Não fica correndo atrás só do que perece, porque quando você tiver o que permanece vai ser a ferramenta para você passar essa história. Romanos 8,32 fala assim, se o mesmo Deus que o próprio Filho entregou por amor a nós, não vai dar com ele juntamente todas as outras coisas? Sabe, quando nós entendemos o que é o tesouro real, qual é o tesouro verdadeiro, o resto que você precisa é só ferramenta para você passar pela terra. E o próprio Deus se encarrega de fazer isso. Porque ele já entregou o melhor que ele tinha, ele doou o melhor que ele tinha no céu, para que eu e você pudéssemos viver intensamente nessa terra. Porque você não é um influenciador que você pensa que tem que ser no YouTube, no Instagram. Você não é um empresário que tem que ser na terra. Você não é a pessoa mais, famosa que deve ter na terra. Não. Eu e você somos resgatadores. Eu e você somos pessoas que foram colocadas na terra para resgatar. Agora, a ferramenta que você precisa, Deus vai dar quando nós entendemos o que é realmente que tem que ser buscado. Às vezes nós paramos horas e horas da nossa vida. Porque você já parou para pensar o tanto de tempo que você dorme? Um dia tem 24 horas. Os cientistas falam que nós temos que dormir pelo menos 8 horas por dia para ter, a reestruturação celular, neural e tudo. E aí pensa, se o dia tem 24 horas, nós dormimos 1/3 do nosso dia. 1/3 do nosso dia. Se você vive em média 75 anos, 25 anos você passa dormindo. O que você está fazendo com os outros 50? A vida é muito rápida. A vida passa muito ligeiro. Às vezes nós ficamos esperando, não, amanhã eu faço, o amanhã não existe. Duas coisas que não existem mais. O ontem e o amanhã. O ontem você não acessa, você não consegue acessar o que você fez ontem. Você consegue acessar o que você fez ontem? Não consegue. Ah não, pastor, mas eu salvei o documento. Não, eu estou falando do que você faz. Literalmente, você consegue acessar o ontem e não falar o que você falou? Não fazer o que você fez? Não, não tem como. E o amanhã? Amanhã eu começo a emagrecer, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, amanhã eu começo a jejuar. O amanhã não existe. O amanhã para o Moademir não existe. Existe uma eternidade, obviamente, mas aqui não existe. O amanhã não existe para mim e para você. Se Jesus voltar hoje buscar a terra não, as pessoas que estão na terra, não existe mais o amanhã, só uma eternidade. Então o amanhã não existe, é o agora. Então o que eu e você estamos fazendo em busca desse tesouro? Estou buscando, primeira pergunta, eu estou buscando o tesouro? Eu estou buscando o reino do céu como deveria buscar? Estou fazendo o que eu deveria fazer? Porque de nada adianta Jesus ter morrido na cruz se eu não fizer questão nenhuma de segui-lo. De nada adianta ele ter morrido e ressuscitado se eu não fizer nada para que isso faça valer a pena. De nada adianta ele ter feito isso se eu não fizer nada. De nada resolve. Aí não adianta pedir para fulano, para ciclano orar, não adianta nada. Porque eu tenho que ter atitude em fazer. A falta de visão te impede de ver o que realmente é o tesouro. Porque às vezes as pessoas não olham, às vezes a gente fica meio assim, meu Deus, mas eu tenho que dar uns tapas para ver se pega no tranco. Não sei. Mas não é. É a falta de visão. É a falta do toque de Jesus. É a falta de, ser tocado pelo Senhor. Vai lá para Marcos capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ver o cego de Betsaida. Esse cego, ele é tocado 2 vezes por Jesus. A primeira vez, Jesus faz o lodo, passa no olho dele, ele vai lá lavar, e aí Jesus perguntou, o que aconteceu? Tá vendo? Tá enxergando já? Como é que estão as coisas? Ele falou assim, eu vejo homens como se fossem árvores, é como se eles fossem árvores andando. Mas ele voltou a ver? Mais ou menos. Quando você tem o primeiro toque de Jesus, vai chegar algum momento que você não vai ter, quem sabe, aquela visão completa. Você não vai ter estruturado completamente, ou sido, restaurado por completo. Já no outro cego, a gente vê, não, ele começou a ver. O outro começou a andar na hora.
Mas existem pessoas que precisam ter os dois toques. E aí Jesus fala, não, você não está vendo direito, então peraí, vamos resolver esse negócio. Toca nele de novo. E fala assim, olha, visão volte ao normal. O que acontece na segundo toque? Ele passa a ver integramente. Então, às vezes, o que acontece quando eu e você não enxergamos o que realmente é tesouro, aquilo que realmente vale a pena, aquilo realmente que tem que ser feito, não é porque você é menos do que o outro, é porque você ainda não buscou o toque de Jesus como deveria buscar. Só que algo que me chama a atenção nesse cego é que, independente de qualquer coisa, ele estava buscando uma cura. Então, independente de qualquer coisa, na mesma ação que existe no tesouro, ou na mesma ação da cura, alguém estava buscando algo. Você está buscando o reino dos céus. Você que está em casa está buscando o reino de Deus. Você está buscando o Senhor com tudo que você tem e é. Como um homem que achou um tesouro no campo, você está buscando esse reino desse jeito. Quem sabe é por causa disso que ainda não desenrolou um monte de coisa. Ontem eu perguntei pro Lucas, eu achava que o Lucas era mais velho. Você tem 15, né? Tem 15. Não tá para casar ainda, tá? Só para avisar. Né, Marcelo? Pastor Marcelo? Tá muito novo ainda, né? Mas vai estar, né? Já vão orando. E eu falei assim, você tem 15 anos. Eu falei, seria legal se eu soltasse meu carro na tua mão, por mais que seja automático, é fácil de andar. Seria lícito? Ele falou, não, pastor, seria imprudente. Exatamente, Deus não é imprudente como o ser humano. Deus ele só libera as coisas nas nossas mãos quando ele vê em nós maturidade para alcançar e para viver aquilo lá. Eu estava falando com a Elisana esses dias, e nós estávamos fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente teve que fazer em relação ao documento, e é burocrático, e dá dor de cabeça, sabe, é chato de mexer. Mas a gente começou a olhar de toda essa situação difícil, o quanto de coisas boas nós ganhamos, o quanto de experiência nós alcançamos. Então, assim, tudo aquilo que eu e você temos que viver, ao longo de achar esse tesouro e de conquistá-lo, vai servir para te deixar mais forte, vai servir para te deixar preparado. José tem um sonho com 16 anos. Ele governa com mais de 50. E o que acontece entre esse meio tempo? Ele se prepara. Então, tudo que acontece comigo e com você é um preparativo para chegar onde Deus planejou que eu e você chegássemos. Agora, se eu não buscar esse tesouro, se eu não buscar intensamente isso que Deus tem para mim, eu nunca vou chegar lá. E a culpa não vai ser de Deus, a culpa vai ser minha e sua. Por não fazer, por omitir. Então esse homem, ele tem 2 toques. E quem sabe hoje você precisa desse outro toque, para conseguir entender realmente qual é o tesouro. Tá, eu falei para você o seguinte, que muitas vezes o tesouro está diante de nós. E nós não enxergamos porque não estamos olhando para onde deveríamos olhar. Eu não sei quais cadeiras são, que eu pedi para o pastor Enel fazer isso para mim, só ele sabe onde que está. Tem 2 cadeiras, que tem 2 envelopes. Que tem um envelope em cada cadeira. Veja se é a sua. Não. Embaixo, perdão, desculpa, deixa eu explicar. Embaixo da cadeira está colado esse envelope. Aí facilitou agora, né? Facilitou, né? Eu sei que tem 2. Se precisar levantar e olhar, o da Thali, quem mais? Lá atrás. Esse tesouro é para você. Eu não sei o que você vai fazer com isso, e para mim não importa o que você vai fazer. Eu quero que você entenda uma coisa. O tesouro ele está preparado para cada um de nós. O tesouro está ali preparado para mim e para você. Só que para você achar, para você ver o que estava embaixo da sua cadeira, você tem que fazer uma coisa: se curvar. Você teve que se abaixar. Você teve que ter uma ação de fazer. Então para de chorar que as coisas não acontecem, mas começa a ter uma atitude para que essas coisas comecem a acontecer. Sabe, o que você vai fazer com isso é problema seu. E o que você vai fazer com o tesouro que Deus entregou e deixou disponível para cada um de nós é problema seu também. E é problema meu. Só que existe uma prestação de contas que vai chegar um dia que ele vai falar assim: olha, eu te dei tempo para você achar esse tesouro. Eu dei tempo para que você pudesse conquistá-lo. Eu dei tempo para que você pudesse... Quem sabe na hora que você olhou para ele, você falou assim: puxa vida, mas agora eu não tenho condições de comprar esse campo. Eu não tenho condições ainda palpáveis de poder assumir tudo isso. Mas nós aprendemos algo com esse homem. Ele acha o tesouro,
ele guarda o tesouro. E num tempo necessário, ele se prepara para poder comprar todo aquele terreno. Ele se prepara para alcançar todo aquele tesouro de novo. Para ele poder falar assim, não, agora esse tesouro é meu, agora eu me apossei dele. Se você fizer uma pergunta para você mesmo agora, eu sou salvo? Quem é salvo tem convicção. Se você ficar na dúvida, pensa que tem algo que tem que ser melhorado. Se você sabe que você está fazendo isso, aquilo, que vão contra princípios e ferem os princípios de Deus, se acerta, se conserta. Porque não é brincadeira. A salvação ela não é ganha por brincadeira, não é ganha por número de seguidores que você tem. Esse envelope fica com você, tá? Vocês não precisam entregar, não. Isso é uma benção para vocês, é uma oferta na vida de vocês. Sabe? Temos que fazer de tudo para alcançar esse tesouro. Temos que entregar a nossa vida, abrir mão da nossa vida para ganhar esse tesouro. Sabe, Moisés, quando Deus fala assim, ó Moisés, eu vou fazer vocês chegarem lá. Mas é o seguinte, eu não vou não, eu estou cansado de vocês já. Estou cansado da rebeldia, estou cansado já disso daí. Vão, pode ir. E aí Moisés fala para Deus assim, Deus, se for para nós irmos sem a tua presença, então não faz nem faça a gente sair daqui. Querido, você quer começar a ser abençoado? Fala, Deus, participa comigo da minha história. Participa comigo dos projetos que o Senhor colocou no meu coração. Não me deixa andar sozinho. Tem gente que quer só, sabe, uma consultoria gospel de alguém. Eu vou lá no fulano porque fulano ora. Eu vou lá no ciclano porque ciclano é profeta. Então ele vai falar. Para de viver de conselho. Começa a viver de você mesmo falar com Deus. Jesus Cristo morreu na cruz não para a gente ter um terceiro para falar. Não, você não precisa ir atrás de alguém. Você pode dobrar o seu joelho, ficar de pé, sentado, deitado, não sei do jeito que você quiser. Mas você pode falar com Deus. Porque só existe um mediador hoje. Cristo, o Senhor. Só. Então não precisa eu e você ir atrás. O tesouro quem vai buscar sou eu e você. Nós temos que ir atrás desse tesouro. Não precisa terceirizar o negócio, não. Eu e você podemos fazer isso. O Salmo 119, versículo 11, o salmista fala o seguinte, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu escondi esse tesouro no meu coração, para quê? Para que eu não venha perdê-lo de novo. Para que eu não venha perder essa maravilha que eu achei. O que o homem faz nessa parábola? Ele enterra de novo para que ninguém achasse. O que eu e você estamos fazendo com a palavra que Deus colocou no nosso coração? Temos guardado ela. Porque o que é guardar? É você realmente entender e viver. Aí nós começamos a guardar esse tesouro, que é o segundo ato que esse homem faz. É achar, ele guarda, para depois vir buscar de novo. Para depois realmente se apossar daquilo lá. Tudo aquilo que eu e você começamos a experimentar na Terra, não é para você, não é por você, mas é através de você. Se você tem lá 5 mil seguidores no Instagram, tem lá 100 mil inscritos no teu YouTube, não é para você ser famoso. Não é para que você seja alguém relevante nas mídias sociais, entre aspas. Mas é porque através disso, eu e você possamos influenciar pessoas e ser a chave que vai abrir a porta de onde ela vai encontrar quem é Jesus. É só para isso. São só ferramentas. Ah, não, mas o YouTube paga quando eu faço os vídeos. Beleza, usa isso daí então para o reino de Deus. Usa isso para ser abençoado, mas também usa isso para alcançar o perdido. Porque eu e você somos os caça-fantasmas, buscando a galera que está aí perdida. Para levar para onde? Para casa. Então de nada adianta ter uma aliança se com essa aliança eu não faço mais nada. De nada adianta eu participar de uma ceia se eu saio daqui e não sou relevante na vida de alguém. É porque eu não entendi o tesouro, é porque eu não achei ele, eu não tive a ciência do que ele serve e para que ele serve. Então nós temos que entender isso. Quem quer ser resposta na vida de alguém? Então acha esse tesouro. Eu quero ler só algumas frases que eu marquei aqui que eu achei muito legais. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Eu vou ler de novo para você gravar. Eu sei que às vezes dá uma nó, né? Mas conheço muitos que não puderam quando deviam. Sabe, vai chegar lá no dia de nós prestarmos conta e Deus vai falar assim, daí, olha, eu tinha essa lista de gente aqui para você ganhar. Eu tinha tudo isso aqui para você viver.
Não era para você fazer isso, era para você fazer isso aqui. Mas porque você não buscou uma visão, você não entendeu. Mas você devia fazer, mas não quis. E aí, porque não quiseram, quando deviam. Gente, a hora de fazer algo é agora, não é amanhã. O amanhã não existe para nenhum de nós. A ação e a atitude de ter um compromisso e selar uma aliança com o Senhor é hoje, é já, é agora. Porque o amanhã pode ser, ele é incerto. Eu não sei se eu vou acordar amanhã, se não vou, se eu vou estar aqui no céu, como é que vai ser. Então é já, é agora. Tem um outro cara que falou o seguinte: tragédia não é quando um homem morre. Tragédia é quando o que tem dentro do homem morre enquanto ele está vivo. Sabe, o problema não é a pessoa morrer. O problema é quando você está vivo e aquilo que está dentro de você morre. Você perde o sentido de viver, você não entende o propósito, nem o motivo pelo qual você está na Terra. Quando você deixa isso morrer. Quantas pessoas que estão vivendo por viver? Quantas pessoas que estão dentro de uma igreja por estar? Quantas pessoas que estão ali só para preencher um lugar, para que ninguém fique torrando a paciência dela? Mas ei, Jesus não te chamou para ser um peso morto na terra. Ele chamou para ter vida. Para que você não, além da vida, você semear a vida. Jesus nos chamou com um propósito. Paulo fala para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Sabe por que Paulo fala isso para Timóteo? Paulo podia falar assim: Timóteo, eu vou ajudar você a despertar esse negócio aí. Mas Paulo fala assim: não, você deixou dormir, você deixou morrer, então você vai dar conta de restaurar. Para de terceirizar, para de ser vitimista. Ah, não é por causa disso, por causa daquilo, não, é por causa de você. É pela falta de responsabilidade, é pela falta da força de vontade, pela falta de compromisso com Deus. Só isso, mais nada. Quando houver uma atitude, um posicionamento, a nossa história muda. Quando houver uma atitude, um posicionamento, as coisas começam a fluir. Mas quem tem que fazer isso sou eu, e quem tem que fazer isso é você. Hebreus 5:7 fala o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Sabe que às vezes é complicado? Porque às vezes a gente acha que nós somos melhores que Jesus. A gente acha: não precisa orar todo dia, não. Não preciso não, fica em paz, pastor, tô de boa. Quem que estava fazendo essa oração e súplicas? Jesus. O texto fala que Jesus, enquanto carne, algumas traduções falam isso, né? Enquanto Jesus estava na carne, enquanto Jesus estava na terra como um ser humano, ele fazia orações e súplicas a Deus com voz e lágrima. Por que ele fazia isso? Porque ele via qual era a limitação de um ser humano. Porque ele sentiu na pele o que é ser pessoa. E agora você acha que eu e você não precisamos disso? Você acha que eu e você somos melhores que Jesus, que nós não precisamos orar para ter uma vida relevante? Você acha que eu e você não precisamos orar para conseguir vencer o pecado? Se Jesus, que foi Jesus, precisou fazer isso, eu falo para você, nós precisamos fazer também. E com muito mais intensidade, porque Jesus foi Jesus. Eu e você desfocamos, eu e você saímos do objetivo, mas Jesus estava no foco do que ele tinha que fazer. Quantas coisas você parou e não terminou? Quantas vezes você falou: não, agora eu vou assumir um compromisso, agora eu começo em jejum, e não fez? Porque eu e você somos limitados, somos dotados de limitação. E aí o último texto para que nós possamos orar. Mateus 13. É a continuação do texto que nós lemos no começo. No 47 diz assim: que o reino dos céus, e ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. E quando está cheio, os pescadores a puxam para a areia, então assentam e ajuntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam essas coisas? E eles responderam: sim. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Querido, como você tem vivido? Como eu tenho vivido? Agora eu pergunto: você está fazendo o possível ou está fazendo o melhor? Responde só para você.